Muito bem, ó, tempo passa, o tempo voa. Esse é o último bloco do nosso programa BH Todo Dia e a gente está conhecendo muito da nossa cidade aqui a partir dos 3 convidados falando sobre o quê? Sobre pessoas, o tempo inteiro. Não é? A cidade é formada por pessoas. O Gustavo Pena está insistindo muito nisso, né? E aí agora eu quero falar de queijo. Quero falar. Você gosta de queijo, Gustavo? Poxa, eu sou apaixonado, eu tenho o maior orgulho de ser mineiro por causa do queijo. Piada de queijo eu conheço todos, mas queijos, inclusive em Araxá, né, a região de Araxá, de Serra da Canastra, aquela região toda ali, o queijo Araxá, o queijo Lagoa, aquele queijo Serra de Salitre, que são queijos maravilhosos, espetaculares. Então eu tinha esse orgulho de Minas estar nesse momento fazendo os melhores queijos do mundo. Sim. Está fazendo o melhor café do mundo. Está fazendo a cerveja, aí ganhou as cervejas que eu fiz, aquela Vals, ganhou as melhores cervejas do mundo. Depois agora, fiz um vinho espetacular, café nosso lá, do Carmo Coffees, que nós fizemos ali em Três Corações. Depois vocês olham para ver, para quem passa da Fernão Dias, vê o Carmo Coffees, é um café, assim, um grão de 200 metros de fachada com um grão cortado na fachada. E o azeite chegando também, né? E o azeite maravilhoso, aquela Irarema, aquela região da Peste Poços de Caldas. E tem agora um negócio louco. Eu estou projetando uma destilaria de uísque que está ganhando o prêmio dos melhores uísques do mundo. Tudo de Minas Gerais. Então, e tudo combina com queijo. Tudo. Cachaça. E a cachaça, nossa. Com café, com tudo. Bom, o Cláudio, professor, na sua fala lá do início do bloco, você falou assim, pão de queijo e os queijos. Já vi que você gosta de queijo. Demais da conta. Demais da conta, foi ótimo. Não dá para pensar em comer e viver sem. Não. Queijo é tudo, pô. O que é isso? Então agora nós vamos lá no Mercado Central e eu quero saber umas histórias que me contaram que o Mercado Central, em termos de queijo, como é que é a produção de queijo, quantidade de queijo ali, Ricardo? Lá tem queijo. Não me diga. Nossa. E muito queijo. Então eu vou te falar assim, tem um dado que ele é do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, e a quantidade de queijo vendida no mercado, ela é surpreendente. 1/3 da produção mineira passa por aquele espaço, passa pelo Mercado Central. São 350 mil quilos de queijo por mês que passa por ali. É muito queijo de todas as regiões produtoras. Quem está fora de Minas, perdão, eles acham que queijo Minas é um queijo só. Isso, Todos são queijo Minas, porque são nossos aqui. Mas cada Minas um são com muitas, sua... já disse. Eu falo muito o seguinte, porque João Guimarães Rosa falou que Minas são muitas. Eu falei, mas eu sou muito atrevido, né? Eu falo assim, mas todas se encontram no Mercado Central. Completar João Guimarães, né? Bom comerciante, ele é boa de comércio. Agora, os queijos, cada um tem sua região, tem sua característica. Eu tive a oportunidade de ser jurado do concurso da Emater de Queijo Minas. Puxa, mas que trabalho difícil, hein? É um trabalho difícil. Porque são muitos queijos bons para você escolher um melhor. Isso. É muita responsabilidade com quem está atrás daquele queijo. A família pequenininha lá da roça. É muita responsabilidade. Mas assim, eu vi e aí eu aprendi muito sobre as regiões produtoras, que são várias as regiões. É o Cerro Conceição do Mato Dentro. Cerro Conceição do Mato Dentro. Ali tem uma região, mas tem diversas outras e depois eles perceberam o queijo do Cerrado, que já é um queijo Minas e ele tem o seu terroir, ele tem a sua característica própria. E falar assim, qual que é melhor ou pior? Todos são ótimos. Todos são ótimos. E, mas eu quero o queijo. Eu não gostei desse queijo, não. Mas espera aí, você comprou um queijo maturado, eu fui tomar ele com café, ele não é bom. Não, ele é o mesmo queijo em pontos de maturação diferentes. Cada um para a sua finalidade. Ele está mais verdinho, está mais fresco, ele vai acompanhar o seu café e nós temos os melhores cafés do mundo lá no mercado. Nosso café é muito bom. E ele vai acompanhar o café. Passou um pouquinho, ele já vai para a cachaça, depois ele vai para o vinho, ele vai para o uísque e ele vai
completar e complementar pratos maravilhosos da gastronomia que... Eu gosto de falar uma coisa meio palavrão, eu falo assim, se eu não fosse mineiro, eu ia ficar puto da vida. Licença poética. Licença poética. Cara, come bem demais. Muito bom. Nossa! Quando eu ouço esses caras... Olha, o mercado, ele tem... Eu quando viajo para fora, às vezes eles me oferecem, você é mineiro, você quer um pão de queijo? Eu falo assim, isso é um não de queijo. A única coisa que não tem aí é queijo. Isso é um não de queijo. É um fake queijo. Mas, vão lá, vão comigo, vamos lá no Belo Horizonte. Nome, não é? Vamos para Belo Horizonte que eu vou te apresentar o que é um pão bom de queijo. Pão de queijo. Isso, muito bom. Agora, tudo isso é tradição, né, professor? Mas a cidade não para. Sim. E aí eu queria pensar um pouco na cidade do futuro. Sim. Belo Horizonte, né? Quando se fala assim, economia verde, por exemplo, a gente está no caminho? Eu que acho que precisa não. fazer? Eu acho que não. É preciso melhorar demais, né? E quando nós pensamos assim, transporte mais eficiente em termos de uso de energia, e, portanto, mais coletivizado, ou uma arquitetura e um urbanismo que dê conta da parte de aquecimento e da parte de iluminação com mais eficiência, né? Então, nós temos problema de legislação? Temos. Mas também nós temos problema de mentalidade empresarial. Puxa vida. Né? Então, se você fala assim, eu vou tirar uma coisa bonita de hoje, como você falou, para que eu vou colocar uma coisa feia? Abaixa a coisa feia, né? Belo Horizonte tinha casas tão lindas e regiões tão lindas, né? Que pelo volume ou pelo afã empresarial virou isso que nós estamos vendo aqui. Né? É muito prédio. Então, é muito uma concreto. Distorção completa. Eu sou responsável por alguns aqui, mas não todos. Não, mas eu acho que pode se fazer isso. Mas a mentalidade, a gente Mas muda, eu pelo né? menos capricho. Né? Não. Tem muita coisa sem capricho. Eu acho que a falta de capricho é que domina. Exatamente, porque E tudo muito igual também, né, Gustavo? Não pode. Não inventa, não, né? Aquele negócio assim, beleza, tem um cara que tem raiva da beleza. Tem uns consultores aqui em Belo Horizonte que eles têm raiva. Você fala assim, eu queria fazer isso para ficar assim Exatamente. mais. Hã? Exatamente. Não, é porque é para ficar barato. Às vezes não é nem para ficar barato, é para maximizar o resultado. Viagem, isso. Fala, olha Perfeito, que beleza Ricardo. de cidade. Vem para cá e falar que é baixa autoestima, entendeu? Pensa exatamente. Mas, por exemplo, no caso do calor, eu achei interessante porque a gente está passando um setembro aqui terrível, né? Teria soluções simples assim para a gente melhorar? Eu não sei te responder isso assim, com assertividade, não, rapaz. Eu acho que sim, né? Nós temos problema. Belo Horizonte é uma das cidades do mundo que melhor utiliza a energia solar para aquecimento de água. E claro que o mesmo sistema vai servir para a gente ter mais produção de energia elétrica. Então Perfeito. isso é uma questão de você ter políticas adequadas para estimular isso, e isso tem acontecido bem, né? Agora, daí a se dizer, o nosso microclima aqui foi muito alterado já, né? Belo Horizonte é uma cidade mais fresca. ameno. Aquele clima ameno, né? Então, perdeu-se. as intervenções que foram feitas lá na Serra do Curral Isso. e modificando os Minha fluxos mãe de... dizia para minhas irmãs, quando ela saiu, falou assim, filho, leva um casaquinho para você jogar nas costas no final da tarde. Né? Blusa de frio. Nude de frio. Então eu acho que, a não ser por uma grande revolução, agora se fala muito, por exemplo, nas outras cidades, se fala em fachadas verdes, ou agricultura urbana. Então você imaginar que é possível você produzir vegetais. Pequenas hortas. Não só a floresta, mas a floresta própria urbana agricultura. É um negócio interessante. Você planta autóctone, a flora autóctone, em regiões urbanas para aumentar a capacidade de recarga do aquífero. Isso é uma coisa. O que eu estou falando é a fachada, ser para a produção de alimentos. Produção de alimentos. De hortas. Olha só. De hortas e troca de calor. Entendeu? Não, ela faz a fotossíntese. Também já existem fachadas que fazem fotossíntese. Então, você pode associar demandas com inteligência, né? Em vez de você fazer uma varanda do prédio e plantar ali umas florezinhas e tal, por que a gente não tem uma plantação de vegetais ali que você alimenta a casa? E cidades que relatam um comércio local
é estimulado pela produção de vegetais, porque o cara pode produzir ali e vender na esquina. Perfeito. Tá? Porque um dos problemas que a gente tem é transporte de alimentação no Brasil. Então, se você está falando em geração de renda para o pessoal que não tem morador de rua, isso é uma forma, uma saída de você ter uma pequena produção. Eu te falei dos geradora de ali renda. No Antônio Carlos, tem pessoas ali que estão fazendo perto do IAPI. Não é perto do IAPI, é muito interessante. Mas como você faz isso nessa selva de prédios? Tem cerquinho. Né? Então você tem o topo dos prédios, tem as fachadas dos prédios, tudo isso embaixo pode ser viadutos. Embaixo do viaduto você pode tudo imaginar soluções para isso. Né? Agora precisa de ter uma inteligência, não só inteligência acadêmica, mas uma inteligência social. Isso. Né? A emocional. Cidade tem que ser, ela tem que ser inteligente. Eu acho que tem que ter inteligência, mas tem que ter sonho. Tem que ter. Mas você tem que ser compartilhado. Né? Sabe, essa cidade, se você não coloca sonhos, deixar o povo sonhar junto, porque o sonho dá a impressão de que só quem viaja, quem não sei o quê, pode ter um sonho de uma cidade mais gentil. Mas se você transportar esse sonho para todo mundo e compartilhar desse sonho, a gente vai construir isso. Vamos dar ferramenta? Pratica. Eu vou fazer um desafio para vocês. Eu pratico isso numa região da cidade, mostro para a cidade inteira, olha como é que nós conseguimos fazer aqui. Isso é uma atitude de governo, uma atitude de falar, não, eu vou praticar numa região um modelo ou uma tentativa de participação ampla de toda a comunidade e de todos na construção daquilo. Nós participamos, Gustavo, eu e você participamos do julgamento do Prêmio Bom Exemplo. Prêmio Bom Exemplo. Durante 10 anos participamos daquilo, né, Cláudio? E aquilo era uma demonstração de iniciativas de raiz, a gente chama de roots, grassroots, que saem do chão. Né? E são pessoas que eventualmente cuidam das plantas lá na praça, ou então cuidam das crianças e ajudam as crianças com as plantas. Então são exemplos. Então não diria que é só o governo sim, mas a academia também. Nós, como cidadãos, também fazemos isso. Né? Como é que a gente pode, vamos dizer, polinizar, né? Não é polemizar não, polinizar essas ideias pela cidade inteira. O retorno que essas coisas dão para quem faz é impressionante. O trabalho que eu fiz com a CUFA, o trabalho que eu fiz com a PAC de São João del Rei, aquilo me deu um retorno, porque a PAC são presos, nós fizemos um restaurante Liberdade. O projeto Liberdade é o projeto para que os presos produzam. Isso. A PAC é sensacional. Sensacional. Então, toda vez que você sai de dentro do seu núcleozinho e vai e faz uma ação ali, ajudando, criando ferramenta para o pessoal, fala, não, eu apoio com isso aqui. É um pouco que você apoia, mas isso dá um retorno. Se você somar, o efeito não é de soma, é de multiplicação. Olha aqui, lá em Contagem, está sendo feito lá, eu fiz o Espaço Popular de Contagem. Era um terreno baldio e um posto de gasolina, nós transformamos o espaço aí. Outro dia estava lá um show com 30 mil pessoas na rua. E agora está abrindo a Praça de Jabuticaba. Eu quero mostrar para vocês o que acontece com a ferramenta daqui. Ninguém mexe naquilo. No início, quando nós fomos fazer, a pessoa dizia assim, mas para que isso? Agora vai lá e tenta mexer. Tenta mexer naquilo que não tinha valor. E diz assim, eu vou destruir isso aqui. Não destrói mais. O que a cidade incorporou e legitimou, aquilo que se incorpora à vida dele, igual o mercado, ninguém toca no mercado. Para tocar tem que pisar no chão devagarinho, tem que rezar não sei quantos. Entendeu? Tem que ser. Mas me fala dessa praça, é uma praça em Contagem? Aos pés da igreja de São Gonçalo. Sim, e aí? Com jabuticabas? Não, a Praça da Jabuticaba é do lado. Do lado. Eu dei o nome, eu que batizei para Jabuticaba, porque Jabuticaba é Contagem, o pessoal alugava pé de Jabuticaba. Isso. E então tem um espaço popular que fica aos pés da igreja de São Gonçalo, tem um pórtico onde o pessoal faz o show. O show. E é show sem grade, sem porta. Isso, então fica aberto todo mundo, ao público. Fica sentado todo mundo ali, entendeu? E cabem 30 e tantas mil pessoas ali. É impressionante. Agora estava lá gente, outro dia estava o Lenine. O show do Lenine, eu tenho a foto do show do Lenine, é um negócio assim que você fala, não é possível. Eu falo, mas como é que uma cidade sem o espaço é uma coisa, com o espaço ela é outra. Viabiliza. Muda, né? Então, é como se você colocasse um ingrediente num espaço urbano que cria uma espécie de
mais-valia, entendeu? Eu me sinto melhor cidadão. Muitas vezes eu falo assim, orgulho, valoriza o lugar, né? Cuida do lugar. A missão da arquitetura é aumentar o ser humano. Eu acho isso. Ela aumenta o cara. Porque ela é uma extensão. Eu sem casa, eu sou menor do que eu com casa. Verdade. Tá certo? Sou um ser menor. Então, a casa, por isso que uma pessoa sem casa é tão... Uma pessoa sem casa é uma pessoa sem lugar no mundo. Agora, uma cidade sem um parque é muito mais pobre do que uma cidade sem teatro. Então, na medida que você coloca teatro, parque, espaços de cultura e tudo, você está ampliando a cidade. Cada cidadão ganha uma cota parte dessa ampliação. Ele se sente mais cidadão, ele se sente mais presente. E aí ele cuida mais desse lugar. Cuida mais. Né? Aí ele cuida mais. Ele não deixa predar. E ele fala, não faça isso não, entendeu? Tá. Agora, se está tudo deixado, aí a pessoa preda mesmo. Essas estações do BRT são projetos nossos também, esses casulinhos. A ideia do projeto do casulinho era fazer exatamente isso. Fazer assim, eu quero que você ame a cidade. Então o casulinho é um ônibus a mais. Ele parece um ônibus. E quando a pessoa entra dele, ele tem aquela coisa redondinha, dá a impressão de que eu quase cheguei. Eu não cheguei. Mas, ao invés de ficar esperando na rua, né? Naquele lugar escuro, fase da minha chegada. Eu comecei a chegar. E eu acho que essas coisas são todas trabalhos de carinho, de capricho. É interessante. Eu nunca tinha pensado na estação do BRT como um lugar do aconchego e seguro. Está funcionando. Agora, não dão manutenção. Pois é, esse é o problema. Então, o fato de não dar manutenção, deixar pichar... Ar-condicionado, agora começaram, graças a Deus, a colocar verde, porque quando eu tinha projetado, aquilo eram os canteiros, antes e depois, exatamente para tirar aquela visão que chama o pichador, né? Isso. Porque o pichador, ele quer visibilidade. Parede daquela... É um artista que olha para um quadro em branco, né, gente, também, né? Se fosse pichador, eu faria isso. Mas nós não somos muito bons de tratar do jardim público também, não, né? Gustavo, nós como cidade, não tratamos bem dos nossos jardins públicos. Não, né? A gente faz jardim e a manutenção não é feita, né? Não tem um jeito de fazer que a gente dê conta disso. Normalmente o que se vê é um jardim que depois de 1, 2 anos ele se perde. Né? O mercado, ele em determinado período nós adotamos os jardins em frente. Isso. Aí plantamos azaleias, fizemos... No final de semana, as azaleias sumiram. Eles arrancaram as azaleias e falaram, vamos repor. E eu não estava na administração, mas chegou uma hora que você cansa de arrumar o jardim daquele jeito. Aí você muda, né? Em vez de ter azaleias, de ter flores, passou a ter uma grama. Aí foi necessário alargar um pouquinho mais, diminuir o verde para o pedestre atravessar, devido ao volume de gente. Foi feito, era necessário, mas terminou-se o contrato, isso depois veio pandemia e não tocou para frente. Eu tenho conversado para que o mercado adote aquilo ali, eles estão com a obra lá, eu falei, quando ficar pronto, a obra pronta, o mercado se interessa. Olha que legal, hein? Mercado. O Minas Centro pode ser um parceiro que agora está muito legal. É um grande parceiro. E deu uma revitalizada, né? O Minas Centro agora. O Minas Centro é um parceiro sensacional, tá? Assim, você conversa com eles, eles têm os mesmos objetivos. Agora, então, ficou parado um tempão. Não, quando estava parado você não tinha ninguém. Não tinha jeito. Mas se recuperou, olha como tem esperança. O Minas Centro hoje é outro. Não é? Como é que deixou tanto tempo parado? Eu lembrei de um detalhe aqui. O mercado, ele... Há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, nós resolvemos, a gente lavava de forma artesanal. Não haviam as máquinas que nós temos hoje para lavar. Tá? Carrinho, on-board ou off-board, sai lavando no mercado, a economia de água e de produto é muito grande. E o impacto do meio ambiente foi reduzido com as máquinas. Mas nós fizemos uma caixa de 40 mil litros para guardar água de chuva. Eu participei disso lá atrás, e quando eu fui para essa casa que eu moro no Caiçara, eu mexendo, eu descobri que ela tinha uma caixa d'água subterrânea escondida na garagem. Eu falei assim, eu vou guardar água de chuva. Canalizei a água do telhado. Cara, eu guardo 23 mil litros de água de chuva. Deu certo, então. Tá? Eu uso ela para
lavar a área e tal. Eu tenho 2 vasos sanitários que usam dela e de boa, dá para usar durante um bom tempo, diminui a conta, é interessante. Mas o que eu quero dizer com isso é que se todo mundo fizesse o impacto das enchentes, que quando estava falando, aqui eu lembrei de Venda Nova. Se todo mundo tivesse e guardasse a água, o impacto daquela enchente era outro. Porque a água vem, a chuva vem, a enchente faz o estrago e depois vai embora. Se todo mundo guarda um tanto, aquela enchente vai diminuir. Tá? Todo mundo tem água e, e o efeito... Vamos ter que fazer isso. Muito boa a sua ideia. Muito boa. A ideia, quando eu tive a ideia de utilizar esse espaço, essa caixa, era pensando no custo. Sim. Tá? Da água. Que seja. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu te confesso, foi no custo. Depois eu comecei a falar assim, gente, a água está indo embora. Ela tem o desgaste ecológico. Se foi alguma coisa nela para contaminação, tem que tratar. Tem que tratar. Ela vem com sujo da rua. Ela vem com sujo. Lombo. Sim, a poluição. Não, ela passa numa caixa de areia e tal, dá uma limpada, tira o grosso, né? Mas ela tem que ser tratada. Não é uma água para consumo. Claro. Tá? Mas ela lava a casa, eu tenho muita área, vaso eu lavo o carro. Gasta muita água, né? Eu lavo o carro. Isso. E quando está um período assim mais seco e às vezes eu estou lavando alguma coisa, eu tinha um senhor que faleceu, que era meu vizinho lá, falou assim, você está desperdiçando água. Você tem a horta também, que você falou? Eu tenho então horta, eu tenho taioba, que é uma que eu gosto muito e molho meu pequeno jardim, minha horta todo dia, 2 vezes ao dia, e é com essa água. Ou seja, é possível, né, Ricardo? É possível. É possível. Sabe? Legal. Agora, o aproveitar isso e domar a enchente, o poeta se fala todo mundo assim, fizer, não há coisa mais linda do que uma gota de orvalho numa folha de taioba. Agora não tem nada mais gostoso do que ela, bem feitinha na hora. É muito bom. Gente, nós estamos chegando ao final. O poeta aqui. E eu queria os contatos de vocês. Para quem gostou, para quem quer trocar ideias com vocês têm ideias maravilhosas e a gente precisa colocar isso em prática. Professor, vamos lá. Meus contatos? Isso, como é que eu te encontro? Tem Instagram? Como é que eu tenho Instagram, é Cláudio Boechat. Agora eu tenho também o e-mail, né? Se quiser comunicar, é c.boechat@uol.com.br. Boa. Muito obrigado, viu, professor? Eu te agradeço. Parabéns. Agradeço aos amigos aqui. Tamo junto. Gustavo Pena, nosso poeta da taioba. Vamos lá. Como é que a gente troca? E do queijo, né? E do queijo. Deixa eu te falar, Instagram seria ótimo, porque é Gustavo Pena Arq. A-R-Q. A-R-Q. Mas põe Gustavo Pena no Instagram, aparece lá. Isso. E é muito bom, porque tem essas coisas aí que a gente fala, e agora eu vou fazer 50 anos de formado, então nós vamos ter aí um lançamento dos livros e tal. Boa! Vai ter muita novidade. Recebê-los lá, viu? Que é um prazer. Opa! Muito bom. E a vocês aí também. Legal. Só para antes de fechar rapidamente, Gustavo Pena, o que pensa das empenas? Eu acho que as empenas eu tenho às vezes o seguinte, quando a gente faz um prédio em Belo Horizonte, a gente vai à prefeitura e pede licença. E aí eles nos dão a licença. E eu gostaria de, todas as vezes que tivessem cuidando das empenas com pinturas, que passasse por um critério de aprovação que seja... Né? Isso. Para não ter um cara colocando o galo. Isso, curadoria. Eu acho que a curadoria tem que ser global, tem que ser todo mundo. Porque a cidade, às vezes a pessoa fala assim, vamos colorir a cidade, eu não sei com que cores. Tá certo? Eu acho que as cidades, elas têm que ser belas, elas têm que ser tratadas, elas têm que ser cuidadas. E eu acho que, por exemplo, uma empena branca, à noite eu posso projetar uma Amilcar de Castro. Legal. Entendeu? Verdade. Então vamos ocupar melhor as empenas. Uma empena branca, às vezes, eu posso projetar guinhar. Isso. Eu posso transformar uma empena branca em aula de arte e sensibilização das pessoas. Então, só te colocando mais uma coisa. O mundo hoje é da imersão. Então, eu acho que você entra em espaços imersivos com esses videomapping que faz você entrar dentro de uma tela.
Eu acho que nós podíamos transformar nossa cidade num grande videomap interior, com uma cidade pulsando a cada dia, ter desenhos completamente diferentes em todos os lugares. A Empena pode ser uma cena. A Empena vai... Já pode ser uma cena. Exatamente. A Empena pode ser uma São cena. fachadas. Muito bom. A Parabéns. Empena é uma fachada a mais. Muito legal. Boa, boa. Obrigado, viu, Gustavo, pela participação. Parabéns, viu, pelo trabalho, pelos 50 anos. Obrigadíssimo. Joia. E daqui a pouco está chegando 100 anos do mercado. O mercado está ali nascendo a cidade. E estão nas redes sociais também? Estamos nas redes sociais, estamos aí no Insta, tem o Face. O mercado tem até um pequeno canal no YouTube, tá? Onde a gente divulga algumas coisas. Temos algumas parcerias com chefes que vão lá, desenvolvem pratos. Tem uma nutrióloga que tem ido lá fazer receitas e a gente está divulgando receitas saudáveis. Que legal, receitas... Ricardo. Boa. Tem um pouquinho de tudo. Nós estamos lá, Mercado Central BH, no Insta. O meu contato é presidência@Mercado Central e eu estou à disposição. Muito bom. No mercado, eu recebo as pessoas, eu ando pelos corredores e estou sempre aonde o povo está. Estou lá. Eu quero um furo, eu quero alguma coisa que você não falou ainda que vocês estão preparando lá no mercado. Pode ser para esse ano, para o centenário. Vamos lá. Olha, o centenário a gente quer fazer algo que marque a cidade. Eu não vou estar, né, na gestão do centenário, meu mandato termina e a gente tem que sair, tem que dar entrada a outro, Sim. tem que oxigenar aquilo lá. Não adianta mais. Nós chegamos ao entendimento que ficar uma diretoria por 20 anos, 30 anos não é benéfico. Boa. Tá? Mas o que a gente tem projetado é que vai ser o ano do centenário, vai ser um ano com eventos todo mês. Todo mês nós vamos criar um evento diferente. A gente quer que a cidade sinta o mercado, viva o mercado e que cresça esse sentimento de pertencer ao mercado, do mercado fazer parte da minha vida. Boa. 100 anos não é para qualquer instituição. Nós estamos lá e nos reinventando a cada dia, fazendo um mercado diferente a cada dia para que ele permaneça por mais 100, 200 anos. Parabéns. Tá. Obrigado, viu, Ricardo? Muito bom. Gente, valeu demais, tá? Muito obrigado pela abertura ao diálogo. Isso que é importante. Chegamos ao final. É fácil, essa tua é fácil. Não, fácil. Vai continuar o programa aqui depois, viu? Pelo jeito, né? Muito bem. Gente, muito obrigado. Espero que os horizontes tenham, né, se ampliado para todos vocês. Aqui foi muito legal. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei. Valeu. Obrigado.